Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Sem Ação, um bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer, vivem dos seus próprios sonhos. Antes de mais nada, tem um botãozinho aqui embaixo no vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, é muito importante para a gente seguir crescendo, seguir aumentando e continuar com o Mentes em Ação por mais e mais temporadas. Um muito obrigado a todos os nossos colaboradores e agora a Nutrinha, a nova nutricionista do Mentes em Ação, novos planos alimentares e novos resultados estão vindo por aí. @create 2Cs e 2Ts, um escritório de relações públicas que faz planejamento estratégico para captação de clientes para qualquer que for o teu negócio. E @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, tudo que vocês precisam para se autopromoverem, se divulgarem nos seus canais de comunicação. E hoje estamos fazendo, quem sabe, o episódio mais especial da história do Mentes em Ação. Ao meu ver, eu já falei isso muitas vezes para vocês, né? Empreendedorismo, para mim, empreendedorismo para o Mentes em Ação não é só abrir um negócio, não é só ter uma ideia e colocar em prática. Empreendedorismo de vida é realizar sonhos. Tem gente que já veio aqui e que trabalha em empresas, em multinacionais, e esse é o perfil da pessoa. E para mim, nada é maior, nenhum empreendedorismo é maior do que ser mãe. Então eu trouxe aqui hoje 3 mães espetaculares, 3 mães que eu adoro como mães. Quero dar as boas-vindas a Mari. Oi, Cezinha, muito obrigada. A Ariane. Muito obrigada pelo convite. E a melhor mãe do mundo, né? A minha mãe, Rita Camerini, está presente também. Bem capaz, tudo bom? Tudo bom. Na verdade, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, todas. Quem são, quantos filhos têm, quem é o filho de vocês, desde quando são mães. Fiquem à vontade. Eu sou a Mariela, né? Tenho 33 anos, prestes a completar 34. Socorro, Deus. Sou mãe da Manu, ela tem 13 anos. Fui mãe muito jovem, com 20 anos, né? Mas, com certeza, a maternidade me tornou uma mulher completamente diferente do que se eu não tivesse tido ela ali aos meus 20 anos. Hoje eu sou jornalista formada, trabalho com política, sou assessora parlamentar e acredito que a Manu que me impulsionou aí. A Mari é a segunda vez que ela vem aqui, tá? Na primeira vez eu disse oi, Mari, ela sou mãe da Manu e começou a chorar. Então é isso aí, tá tudo certo. Eu sou bem emotiva, ainda mais quando eu falo, né, de uma pessoa tão especial como ela. Prometo que eu vou tentar me controlar dessa vez, Cezinha, mas eu acho que é isso. Essa é a Mariela. A Manu, ela... Quando tu engravidou, era esperado? Não. Eu tava, acho que 3 meses namorando o pai dela. Não foi nada esperado, aconteceu. Mas assim... É uma história. E eu vou te dizer que hoje eu pensando com 33 anos, né? Claro, tem muita coisa pra eu viver ainda. Mas eu fico pensando, meu Deus, sabe? Eu não tive medo. E hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu não tive medo? Imagina só, é uma coisa que não é a ordem natural ali, né? Ser mãe aos 20 anos, não é o que a gente espera, ou o que a sociedade espera, enfim. Mas aconteceu, minha família me apoiou, o pai dela sempre me apoiou também, né? A gente ficou aí por 7, 8 anos juntos e ele é um ótimo pai, né? Muito presente, inclusive, temos guarda compartilhada, né? Nunca precisamos entrar na justiça para se entender, então, porque a gente sempre pensou na Manu, sim, no bem-estar dela, né? Em como ela conviveria com a gente, mesmo estando em casas separadas, assim. Foi bem desafiador, mas foi também um aprendizado de vida, né? Acho que esse é um dos grandes pontos, tá, que a Mari tá trazendo já no início do bate-papo, de que ela não teve medo, né? E eu acho que isso é só da mulher. Eu acho que é uma... Engravidar, obviamente, só a mulher sente e sabe, né, o que passa.
Mas a questão do ter medo, de ter engravidado muito nova, etc. E não ter medo é um ponto que a gente vai falar sobre durante o nosso episódio. Mas eu acho isso incrível. E eu acho que é uma coisa que só vocês conseguem, sabe? Só vocês conseguem. Ari. Eu sou a Ariane, sou empresária, sou cirurgia dentista e sou a mãe do Inácio, que é meu maior troféu, né? Eu tô com 41 anos, eu tive o Inácio com 38, engravidei com 37 e eu não consegui engravidar, então foi uma luta bem grande, né? E Deus me concedeu o milagre de eu ser mãe desse anjo que é na nossa vida. É um anjo mesmo, né? Todas as vezes que eu abro meu Instagram e tem uma... Eu vou chorar também nesse episódio, podem ter certeza, tá? Todas as vezes que eu abro o Instagram tem uma postagem tua falando do Inácio, agradecendo a Deus, sendo sempre muito agradecida mesmo, né? Pela bênção que tem na tua vida, pela bênção que é o Inácio na tua vida. Era um grande sonho teu, né? Que há muito tempo tu lutava. E ele é a prova do milagre, né? Eu fui em muitos médicos, eu fiquei 15 anos tentando engravidar. Eu já tinha desistido de ser mãe, né? Porque chegou uma hora que tu vai. E eu comecei a pensar, talvez não seja pra ser, né? E um dia minha mãe me falou assim, filha, talvez não seja pra te ser mãe e tu tem que aceitar se Deus quer isso pra ti. E naquele momento eu resolvi parar e quem sabe, né? Não é pra ser mesmo, né? E aí entrou a pandemia, né? E aí eu surtei de novo e tipo, eu vou ser mãe, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Imagina a pandemia sozinha e vou ficar sozinho sempre. E eu tinha conhecido o Thiago fazia o quê? Sei lá, 3 meses, eu acho. Eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso, né? E eu falei pra ele, eu decidi que eu quero ter um filho. E aí ele disse, então vamos lá. Eu não esperava essa resposta dele, né? Mas como eu estava com ele, né, por respeito, eu resolvi conversar com ele da minha decisão. E no primeiro momento, eu ia tentar fazer uma barriga de aluguel, porque eu não podia ter filho, isso já era um martelo batido. E aí eu fui em outro médico e eu cheguei lá e o doutor, não, vamos fazer os exames. E eu, vou fazer tudo que ele mandou. Mas, tipo, eu não acreditava em nenhum momento naquilo, mas fui fazer. E aí eu comecei a fazer os exames e, tipo, eu não tinha endométrio e apareceu um endométrio lindo. Nossa. Né? Os médicos não achavam o meu canal porque eu não conseguia nem fazer uma fertilização. Não tinha o canal pra colocar, eles não achavam o canal. E aí, aí a gente começou a fazer a indução, né, dos óvulos e coisa, e o doutor falou assim... O meu médico, o Dr. Carlos Link, que é maravilhoso, mãos abençoadas por Deus, que realmente ele fez um milagre em mim. O meu obstetra, o Edinho, sempre fala como que ele colocou um neném aqui dentro. E aí a gente foi fazer a coleta e em 15 minutos ele saiu. O Thiago falou que foi 15 minutos e ele falou, achei o canal. E eu já tinha feito 5 cirurgias de mais de 4, 5 horas na busca do canal e nenhum médico tinha conseguido encontrar o canal. Então, nenhuma fertilização era possível. E aí, em 15 minutos, ele achou o canal. E aí, a gente começou a fazer o processo. No dia que a gente foi fazer, tinham 4 embriões, assim, né? E ele falou, escolhe. Eu falei, não. O senhor escolhe, né? Confio. E aí, ele falou, então, eu vou colocar esse aqui. Que era o Inácio. Que era o Inácio. Uhum. E aí, eu queria colocar 2 embriões, aquele medo, né, de não vai dar certo. E ele falou, não tem como, teu útero não aguenta, a gente vai ter que colocar 1 embrião apenas. E vai dar certo, ele disse. Pode colocar e não dar certo. Pode, é muito grande a chance, a maioria das mulheres coloca e não tem sucesso na primeira vez, né? Sim. E é por isso que eu falo que eu sou a prova do milagre de Deus, porque... Era impossível e tudo se tornou possível e tudo deu certo, tudo na primeira tentativa, né? A gente fez uma, tanto que a gente tem mais 3 embriões congelados. Vamos tentar mais? Com certeza, esse ano ou ano que vem, no máximo. Eu acho que isso é a prova a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, porque tu disse, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Um novo médico, um novo local... E o Thiago ainda falava assim, toda vez que a gente ia no médico, eu ia sempre muito nervosa, muito ansiosa. E ele falava assim, que tu tem medo que a gente vai chegar lá e o coração não vai estar batendo? E eu,
Eu tinha muito esse medo. Eu fazia consultas de 15 em 15 dias por ser uma gravidez, né, de mais risco. E eu tinha esse medo parece que toda vez que eu ia chegar lá, o coração não ia estar batendo. É porque é isso que eu disse no início, né? Tem coisas que os homens, eles jamais vão entender sobre... Porque pra ele era muito tipo, tá tudo certo. E eu sempre com aquele medo, mesmo que eu tivesse sentindo, mexer e tudo, sempre aquela insegurança, né? E aí é isso que tu disse. Na verdade, voltando um pouco, tem coisas que os homens nunca vão entender sobre a gestação. Por mais que, tem pais que participam, mas o sentimento da mãe... Eu vou perguntar isso muito pra vocês aqui, porque eu também não sei. Eu só escuto falar, né, de o que é ser mãe, o que é sentir ser mãe. E aí, numa situação que nem a de vocês, assim, que poderia não dar certo. Eu imagino que tu ficou com esse medo até o dia do parto. Sim. Que poderia acontecer alguma coisa. Agora está nos meus braços. Agora vou levar pra casa e é comigo, vou cuidar do meu jeito. E tá aí o Inácio lindo demais. E mesmo assim, né? Eu tinha um medo que ele parasse de respirar. Eu tinha medo de tudo. Tanto que ele dorme até hoje com nós, né? Porque daí agora é um processo muito difícil de tirar. Mas eu não conseguia dormir com ele no berço, porque eu ficava o tempo todo pensando, será que ele tá respirando? Aí eu ficava botando o dedo. Mas assim, que mãe nariz. nunca fez isso, gente? Que mãe nunca fez Exatamente, isso? eu acho que não sou só eu, né? Eu acho que é unânime, né? E eu vou te dizer, a Manu nunca dormiu no berço. Nunca. Então, um dia eu falei pro Thiago assim, vamos colocar ele no nosso meio. A gente colocava o ninho, de medo, né, também de se virar e dormir, apertar. A gente colocava no ninho e ele ficava no meio. Porque ali eu tinha uma certeza maior de que ele tava bem, sabe? Tava do meu lado. E às vezes eu ainda dormia com o dedo assim, pra ele ficar segurando o meu dedo. Dona Rita Camerini. Sensacional. Seja muito bem-vinda. Dona Rita é a nossa maior audiência, né? A Mari já veio uma vez, a Ari já veio uma vez e a Rita, minha mãe, assistiu todos os episódios. Todos os episódios até hoje do Mente Sem Ação. Diz aí pra galera, mãe, quem tu é, o que tu faz. Sou a Rita Mãe de quem? Maria Camerini. Sou mãe do César Augusto, do João Victor, do Stefano Bruno. Fui mãe inicialmente aos 25 anos de idade. Eu estava me preparando idealizando uma carreira de secretária executiva lá no interior do estado. Quando eu ouvia falar isso, só tinha nos Estados Unidos, mas eu queria ser um suporte desse... Eu vou chamar de fenômeno, né? Porque para ser secretário executivo, cara, tu tem que conhecer muito do chão de uma empresa e tu tem que saber muito do que é da responsabilidade de uma empresa, né? E, de repente, conheci teu pai aí na faculdade, estudando Direito, e a gente noivou e lá aconteceu, vamos fazer a nossa família. E fizemos. E, assim, não foi uma programação, isso veio acontecendo naturalmente, não teve um susto, não teve uma projeção, nada, as coisas foram acontecendo e cada vez que vinha um de vocês três, eu pensava assim, lá se foi a secretária executiva. Não, aqui tem uma mãe executiva. Então eu puxei o meu... Eu achei que eu tinha uma expertise de acreditar em ser uma secretária executiva, então eu poderia executar esse potencial dentro da gestão de uma família. Que não é fácil. Mas eu não sabia fazer. Então eu tive que descobrir, colocar o perfil para mim, né? E porque assim, ao momento em que alguma coisa estava conquistada no dia a dia da família, ela passava a se tornar uma disciplina e permanentemente aquilo já acontecia naturalmente, então não precisava estar batalhando para conquistar aquilo. Então já era um degrau assumido. Deu muito certo, foi muito bacana, cada etapa que eu vivi assim foi sensacional. Tenho só coisas boas para dizer sobre isso e não tirou o meu lado executivo, bem pelo contrário, eu conciliei ideias com os presentes
que a vida me dava no dia a dia. E ter filhos é assim, é acreditar em alguma coisa, tentar provar que aquilo existe e daqui a pouco o filho mesmo diz, não, para mim é por isso aqui, ou por aquele outro caminho. E ali eles vão. E a vida vai acontecendo assim, e dá muito certo. Por isso que eu escolhi vocês 3 para estarem aqui, né? Que idade tem o Inácio? Vai fazer 4? Tem 3. Fiz 13 em fevereiro. A Manu tem 13. 13 e os teus filhos? 40, 39, 38. 38 e 35. Isso. Isso já estão por si, né? São 3 mães, cada uma com uma experiência de vida dos seus filhos, que é o que a minha mãe, a Rita, acabou de trazer, né? Daqui a pouco teu filho cresce e ele mesmo começa a te ensinar, começa a te dar outros caminhos, começa a te mostrar outras coisas. Talvez a Ari não tenha passado por isso ainda, talvez a Mari vá começar a passar por isso a partir de agora, e a minha mãe já passa por isso há algum tempo, né? Sim. Então, são coisas que eu sempre falei pra minha mãe. Tu não sabe como é ter um filho com 41 anos, porque eu sou mais velho, eu tenho 40. É sempre um aprendizado. E eu acho que a mãe, a mulher, que é mãe, ela tá sempre pronta para aprender com seu filho um pouco mais sobre alguma coisa, né? Chega um momento em que a mãe, ela começa a não querer ensinar tudo, apesar de querer sempre proteger, apesar de querer sempre bem, apesar de querer sempre perto, ela também começa a dar espaço pro filho se desenvolver, né? Como é que foi isso pra ti, mãe? É interessante, porque enquanto mãe de crianças que não sabem se alimentar sozinho, não sabem caminhar, o processo de ir para uma escola, e é sempre a mãe levando e alcançando a alternativa para aquela criança, à medida em que ele vai crescendo e se deslocando da intenção da mãe, a mãe parece no nosso social que ela está sempre achando que ela sabe o que é melhor para aquele filho, que aquela direção não é a boa, que tem uma outra direção, que ele tem um perfil que é melhor lá no outro local ou no outro estado, tem que sair daqui ou ficar aqui é melhor para ele, quando na verdade ele tem que descobrir isso por si. Ele já traz no intuito pessoal essa competência e a mãe precisa entender que ela precisa deixar que isso aconteça da parte daquela pessoa. Que ser mãe não é algo que está grudado porque ela tem um filho. Ser mãe justamente também é aprender a se desligar, porque ela tem que começar a tomar conta de si. Ela tem que começar a entender que tem outros caminhos abertos para ela, de coisas que ela precisa crescer como indivíduo também. Porque ser mãe parece que é uma dádiva. É uma oferta que a gente tem para algo que a gente não sabe o que vai acontecer. E que a gente, nos 3 segundos, a gente se vira e faz alguma coisa, pensando que está acontecendo certo. E se dá certo, será que foi só ela que fez dar certo? Há um contexto sublime por trás dessa imagem de o que a mãe vê que naquele momento precisa ser feito. Talvez é dar um biscoitinho, talvez é dar um gole de água, talvez é dizer assim, ó, toma aqui, ó, os meus 30 últimos reais do bolso, mas tu vai conseguir. E ela sabe por que ela está fazendo isso. E se dá certo, ela só foi um coadjuvante em algum momento. Ou se ela diz um não, é porque o não é não. Esse também é um momento coadjuvante para um sucesso posterior. Como é que ela sabe fazer isso? Ela se vira no segundo e ela tem que dar a melhor resposta dela. E para o futuro, isso pode ser uma grande coisa, mas pode ser também a melhor coisa que ela tenha feito. E amanhã essa resposta já não seja a mesma. Vocês estão prontas para isso? Já tinham pensado nisso? Então,
eu já tinha parado pra pensar e vendo muitos conteúdos de internet. O Pianjas é um cara que eu sigo e acompanho muito, e eu acho extremamente inteligente tudo ali que ele fala. E ele fala de cada fasezinha que a gente vai passando, né? E teve uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, o filho de vocês vai estar com vocês sempre até os 10 anos. Depois, aos pouquinhos ele vai ir deixando, vai tem amiga, e tem a prima, e tem não sei o quê. Eles vão criando outros vínculos além de ti ali da tua volta. E isso faz muito sentido, assim. Porque hoje eu vejo a Manu, por exemplo, com 13 anos, me pedindo pra ir ao shopping, mas assim, mãe, tu fica aqui, tá? Tu não vai ficar perto de mim, das minhas amigas. Ah, tu vai no shopping junto com ela. Não, aí às vezes eu vou, né? Tipo, na retaguarda. Na retaguarda, Pra só pagar pra a ver se conta tá tudo bem. Não, e até isso, assim, daí ela tem o Pix dela, né? Pra ela se virar ali nos 30, ó. Tu tem tanto por mês, te vira aí, né? Mas eu fico na retaguarda, não tem como não ficar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não... E não é não confiar nela, é não confiar no mundo de hoje, nas pessoas que estão à volta. É o que tu conhece, que tu né? sabe que vai interferir, que não é só tu que tá junto no contexto. Exatamente. É um contexto muito maior, mas o teu olhar é fundamental para ela se dirigir nesse... Porque eu acho que o nosso papel de mãe é orientar, né? Até um certo ponto a gente tem ali aquela firmeza de não, vai ser assim. Mas como a senhora falou antes, tem algum momento que a gente vai ter que orientar e soltar e dizer, olha, tomara que ele tenha, que o nosso filho tenha aprendido, né? Porque quando tu tinha a idade dela, tu queria ir pro shopping, por exemplo, a tua mãe ia contigo? Então, na verdade, não tinha shopping na minha cidade. Tá, mas o que eu quero perguntar Tinha é o uma seguinte, praça. Era uma praça, mas a minha mãe não me deixava ir. Ela foi começar a me deixar ir na praça do centro, que era ali o point da gurizada, ali de Sapiranga, eu sou de lá. Sei lá, nos meus 15 e 16, tá? Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, teve situações que tu passou na tua vida que hoje tu olha pra trás e pensa assim, bah, se eu não tivesse sido tão perspicaz, tão inteligente, tão malandra, eu teria corrido riscos. Mas eu fui esperto o suficiente e não corri riscos. Pensando agora, não me vem nada à mente, assim, sabe? O homem é muito assim, tá? O homem apronta tanto. Eu ouvia muito ia minha dizer, mãe, assim. É diferente. Às vezes o diferente. Inácio tá, tipo, terrorista, assim, né? E aí eu falo, Thiago, não foi por mim que ele puxou, porque eu sempre fui aquela menina comportadinha. Até demais. Que seguia E outra, assim, ó, eu tinha medo / respeito pelo meu pai. Então, o pai olhava, ou assim, às vezes, quando eu comecei a querer sair, coisa assim, eu falava pra mãe, né, ai, posso ir ali na esquina, que a galera tá ali sentada na esquina? E a mãe falava, pergunta pro teu pai. Eu nem perguntava, porque eu tinha tanto medo do não que ele ia me dar, que eu desistia, abortava a missão Eu já. respeitava os nisso, limites. porque eu respeitava muito. E hoje, né, as crianças, né, não respeitam. Dá vontade, assim, às vezes, esganar. Mas isso, talvez essa pergunta seja, então, pro episódio do Dia dos Pais. Porque o homem, sim, eu aprontei tanto que eu fico pensando, pô, se eu tiver um filho um dia e ele fizer a mesma coisa que eu e ele não soubesse virar como eu soube me virar, tá aí o meu medo. Então é por isso que eu vou ficar aqui na retaguarda, vou no shopping junto, vou levar e buscar na festa, entendeu? Mas antes de começar o episódio, a gente tava contando aqui, e a Anne, que tá nos gravando hoje, a gente fazia CLJ juntos, grupo de jovens da igreja, e no final de semana a gente tava sempre juntos pela rua, e os guris, cara, a gente tinha 14, 15, 16 anos. A gente ia pra casa de alguns dos amigos, e quando a gente ia embora, a gente ia levando todas as gurias, cada uma pra sua casa. Todas as gurias são e salvas. Agora cada guri vai pra sua casa. Né? Então, mas é uma coisa que eu não gostaria que meu filho fizesse, por exemplo. Mas é que a mãe tem um instinto protetor, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente tem um instinto protetor, a gente tem que colocar na balança, né? O que é excesso e o que realmente precisa fazer. Perfeito. Porque ali, ó, antes a senhora tava falando, né? E eu fiquei pensando, eu levar o Inácio pra escola e ele chorar na escola e não querer ficar, a minha vontade era pegar ele e do tipo assim, eu vou ficar em casa e eu não vou trabalhar. Eu vou ficar com ele, meu filho não quer ficar aqui. Só que aquele choro é só o choro do
é 2 minutos, nem 2 minutos de choro. E ele tá bem ali brincando com a prof, brincando com os coleguinhas, e eu fico o resto do dia pra morrer. Me sentindo a pior mãe do mundo, porque parece que eu abandonei o guri na escola, sendo que ele precisa ir pra escola. E essa é a vida, né? A vida não é... óbvio que eu acho ótimo mães que podem ficar em casa, né? O máximo de tempo com seus filhos, mas não é a realidade de todo mundo, né? E o Inácio teve uma época que ele ficava muito doente, né? E a pediatra falava assim, tu tem que deixar ele em casa. Eu falava, cara, não tem como. Não tem como eu deixar ele em casa, sabe? Tipo, eu preciso trabalhar, o Thiago precisa trabalhar. Não existe essa logística pra nós, sabe? Tu foi uma mãe que logo ao ser mãe, tu mesmo assim seguiu trabalhando e construindo tua vida profissional. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 3 meses. Assim, né? Esporadicamente, a gente levava ele junto. Foi ajeitando as coisas a gente foi fazendo uma logística, mas eu tive que voltar a trabalhar, né? Então, não é o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ter ficado em casa com ele. A vida financeira resolvida, eu vou ficar aqui até meu filho fazer 18 anos. Isso aí! E depois ele vê o que quer fazer da vida, né? Isso aí. E às vezes isso também é bem controverso, né? Porque se tu vai pensar assim, por exemplo, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para sustentar o filho. Mas aí hoje, a realidade de escolas é tudo muito caro, né? Eu acho muito dinheiro para uma escola infantil. E aí, se tu for pensar, mas eu pago ali X reais e se eu trabalhar, eu tenho que ganhar isso e mais um. Será que vale a pena? Mas não é só sobre isso, né? É sobre a criança entender que ela precisa ir para a escola. Sim. O desenvolvimento da criança numa escola é infinitamente maior. O Inácio, ele vai na escolinha desde os 6 meses. Tem um período que a gente teve que tirar ele, mas depois ele voltou. Então, assim, ele vai desde os 6 meses na escola. E é nítido, é muito perceptível a diferença dele para uma criança que não foi na escola desde cedo. Sim. Ele é muito... ele tem muita desenvoltura, ele fala muito correto. E não é porque a gente fica corrigindo, é porque, cara, ele... É dele. É dele. Ele já fala inglês, né? Ele aprendeu desde pequenininho, né? Então, assim, eu sei o bem que eu tô fazendo pra ele, ao meu ponto de vista, né? Ele precisa ir pra escola, assim como às vezes ele não quer ir pra escola. Filho, tu tem que ir, assim como o mano vai, assim como o papai vai trabalhar e assim como a mamãe vai trabalhar. E aí foi muito engraçado, porque essa semana ele ficou perguntando pra minha mãe por que eu tinha que ir trabalhar. Que daí a mãe falou assim, não, mas a mamãe precisa ir trabalhar. E ele, por quê? E aí a vovó falou assim... ele tá na fase do porquê. Aí a vovó falou assim pra ele... A mamãe tem que trabalhar pra ter dinheiro. Só que um dia antes ele tava pintando um muro com o Thiago. E aí, pra ele, aquilo era o trabalho, né? E aí ele olhou pra ela, com 3 anos de idade. Aí ela falou... A mamãe tem que trabalhar pra ter dinheiro. Ele olhou pra ela e disse... Mas eu trabalhei ontem e ninguém me deu dinheiro. E aí eu falei, vovó... Daí eu falei assim, vovó, agora tu foi explicar isso, agora tu termina o ensinamento, porque eu não sei como conduzir isso. Eu não tava preparada pra isso. Chegou o momento. Muito. Então, chegou o momento. Isso aí também é uma coisa que pesa, né? Ele é uma criança que desenvolveu muito por ir na escola cedo, né? E, ao mesmo tempo, ele tá tendo raciocínios que eu não esperava com 3 anos de idade. Né? E aí, eu trabalhei ontem e ninguém me deu dinheiro. Por que minha mãe tem que ir trabalhar para ter dinheiro? Tu sabe que essa proposta aí... Tu abre uma proposta, né? Porque tu tá começando a ter que buscar a alternativa de dar entendimento pro teu filho. Quando isso aconteceu comigo... Há muito tempo atrás, e não foi só uma vez, foi 1, 2, 3 vezes, e daí também tem os nenês, os sobrinhos, os amiguinhos, enfim. É aí que a gente entende, começa a entender que tu não tem todas as respostas para os teus filhos, e que parte das respostas que eles têm como perguntas vai vir do ambiente onde se constrói a sociedade. Sim. E essa parte, ela é da competência do ambiente que tu vive.
Se tu tá na África, se tu tá no Rio Grande do Sul, se tu tá em Michigan, seja lá onde for, faz parte daquele ambiente onde tu tá radicado. E é esse contexto que a criança precisa ter permissão para viver, não ser colhida no nosso coração de mãe, que quer às vezes o melhor para o filho, mas que tu também, a mãe já passou por aquele conhecimento, então é a hora da criança começar a perguntar para ela descobrir por ela mesma, né? Sim, a mãe do meu amiguinho também vai trabalhar, entendi. Mas ela precisa ir a campo, e o campo existe para entender esse processo. Então, nem tudo nós conseguimos dar, mas nós acreditamos que algo muito especial nos rodeia, nos confere essa competência para a gente esperar que a resposta chegue também. Porque a gente não fica só aflita, a gente confia em algo que não aparece. O pressentimento de mãe. Um pressentimento, que também, né? Só vocês. É um conhecimento... É tipo São Tomé, é ver para crer. É isso, tô sentindo, Não tem. Né? É o pressentimento de mãe. Várias vezes a minha mãe, ela me liga, eu tô com um problemão. E fiquei quieto, né? Tipo... Já tô adulto, tô grandinho, vou ter que segurar meus P.O. e resolver, né? Eu aprendi que não. O homem, ele sofre quieto, ele arruma os seus problemas, ele se organiza. Aprendi assim. E a mãe aprendeu de ver o filho que é assim e tem que respeitar. E aí, 2 dias depois, a minha mãe me liga e fala assim, tá bem? Tô, por quê? Não, porque eu tô me sentindo mal faz 2 dias. Faz 2 dias que eu tô com um problema aí. Mas assim, isso acontece direto. Qualquer problema que acontece, e com os meus irmãos também. Às vezes, algum deles tá passando por algum problema e a minha mãe me fala assim, não, tô sentindo alguma coisa estranha. Não consegui dormir essa noite. Alguém ficou em claro? Eu chamo isso da sincronia das relações, né? Porque a gente se conhece tanto e tá há tanto tempo juntos que às vezes a gente acredita que sabe como o outro tá pensando. Óbvio que a gente não sabe tudo, mas o que eu tenho que respeitar nisso? Se eu não passei bem a noite, eu acho que eu vou no médico e às vezes eu não preciso ir no médico. Às vezes é só conversar com alguém mais próximo que vai... Ai. A avó Leda tinha isso, né? Tinha muito. A minha avó, por parte de pai, ela tinha um sinal que ela sentia cheiro de xixi. Aí contaram uma vez pra nós, ela tava numa festa, ela e o meu avô, ela sentiu o cheiro de xixi, ela falou, Lauro, me leva embora. Vamos pra casa. Chegou em casa, meu pai tinha capotado o Fuca, virou o Fuca na mão, assim, voltou pra casa com o carro todo abaixado. Quando eles chegaram na rua, ele estava estacionado com o carro lá. Aí teve mais umas 2, 3 vezes, assim, que ela sentiu o cheiro de xixi. Alguma coisa tinha acontecido com alguém da família. E depois parou, porque ninguém mais extrapolou as coisas. Mas, assim, esse sentimento é uma conexão que existe, faz parte do sentimento materno e é conferido por quem? Quem confere isso? É o sangue, tu não sabe. Eu ia dizer que não é só coisa de mãe isso, né? Não. Eu sinto, assim, às vezes, o meu irmão faleceu no domingo, desde sexta eu não tava bem. E eu falava pro Thiago, ai meu Deus, eu tô com um negócio aqui, não tô bem, será que vai me dar alguma coisa? Eu achava que era comigo a coisa, né? E aí eu ia sair pra estrada na sexta-feira, e aí eu falei assim, ai, será que eu não vou? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque eu tava com um negócio muito ruim, sabe? Um aperto, assim, uma sensação horrível. E aí aí saí, voltei, daí eu falei, ai, não foi nada, e sábado seguia com aquele negócio, com aquela coisa dentro de mim que eu não conseguia entender o que era, e eu não sabia nem explicar o que eu tava sentindo, mas era uma agonia, uma pressão, não sei nem explicar. Isso começou na sexta, foi no sábado, no domingo, de tardezinha, meu irmão faleceu. Tu já era mãe? Já. O Inácio tava com 1 ano e pouco.
O que eu acho engraçado é A que gente fez o aniversário de 1 ano do Inácio em fevereiro. Em março, meu irmão morreu. o que eu acho engraçado é que eu não vejo mulheres que não são mães falando desses pressentimentos. Entende? Eu acho Pode que- ser, Sim. mas Né? é o que a tua mãe falou, é a conexão, não é só com o filho isso, né? Mas eu acho que Comigo foi meu sei irmão. lá, a gente Que nunca vai saber desenvolve uma a gente nunca vai competência, uma saber- habilidade, ser mãe. cientificamente, mas acho que ser mãe desenvolve uma coisa, é a virada de Liga chave. alguns né? alertas, assim, Muitos que... alertas. Muitos alertas que não existiam antes, Uma das né? coisas assim que, pra mim, tá? Que eu colocava como uma das coisas que era meu objetivo e também eu achava que ia ser um baita de um desafio, é conseguir criar um elo de amizade com a Manu a ponto dela confiar extremamente em mim pra conseguir me contar coisas muito importantes, sabe? Não ser só a mãe. Não, eu não queria ser só a mãe, assim, nunca quis. Eu quero que ela seja minha amiga, que ela me enxergue como uma amiga. Mas aquela amiga que quando tiver que puxar a orelha, vai puxar, né? Quando tiver que falar firme, vai falar, né? Quando tiver que expor algo. Porque às vezes acontece, mãe, eu queria muito te contar uma coisa. Aconteceu isso quando ela voltou de viagem. Que ela tava em Londres, né? 17 dias aqui, ó, o coração tava disparado. Ela disse, mãe, tem que contar uma coisa que aconteceu antes de Londres. Um dia antes de eu viajar. Eu falei, conta. Ela contou. E eu falei, eu já sabia, né? Eu já sabia que isso tinha acontecido, assim, de alguma forma. E ela falou assim, só não conta pro meu pai. Porque eu acho que ele não tem maturidade pra entender isso agora. Ela falou isso. E eu falei, bom, não é uma coisa... Aconteceu alguma coisa, eu já consegui orientar muito bem ela, né? Uhum, Acho que nesse momento eu não preciso levar isso ao pai dela, uhum. né? Mas eu falei pra ela, olha, isso, beleza, pode confiar na mãe, eu não vou falar pra ninguém, nem pro teu pai. Mas assim, se algo de muito grave acontecer e tu me contar isso, sim, a mãe vai ter que falar, né? Porque aí ela tem que entender que tem fatos e fatos. Então ali eu fiquei muito feliz, sabe? Por dentro, assim, eu falava, meu Deus, graças a Deus, que bom, eu consegui. Porque tu conseguiu... Eu cumpri já uma das missões, assim, sabe? Dela confiar, me contar, a gente conversar sobre. E aquilo ali, nossa, eu me senti muito realizada, assim, nesse momento. Porque às vezes essa coisa de tu impor, assim, e ser uma mãe ou um pai mais rígido, coloca esse medo de não querer contar por medo, né? De não querer contar por medo. Por medo. E isso é uma pureza da criança muito boa até uma idade, né? O Inácio, ele ainda tem essa pureza. Ele ainda tem essa coisa Sim. de contar. Eu fui pro Canadá em outubro do ano passado e eu trouxe aqueles negocinho do tempo de virar. Não é com areia, ampulheta. é ampulheta, só que era um óleo, tá? E essa semana ele chegou e falou assim pra mim: mamãe, caiu o teu negócio. E eu tava fazendo comida e meio que não dei bola. Gente, quando eu cheguei no quarto, ele tinha quebrado o negócio. E aquilo era um óleo. E aquilo caiu no chão, ele espalhou. Tava o quarto inteiro, um azeite no chão. Meu Deus, a hora que eu vi, assim, tinha vontade de chegar um pau e dar, sabe? Assim, cara, o que tu fez? Não era por ter quebrado o negócio, foi por toda... Sim. Mas ele foi lá e me contou. Ele falou, mamãe, quebrou o teu negócio. E daí a minha mãe ainda falou, ele veio e contou. Porque ele ainda tem a pureza de, por mais que eu fique brava, ele ainda conta, né? E só que chega uma idade que começa, né, esconder, começa a mentir, né? Porque isso é natural do Ele tem do que ser humano. testar, né, os Exatamente, pais. aham. Tu não fez isso quando tu era criança? Sim, Eu mas é também. isso que eu digo. Ele ainda tem também. a pureza de contar ainda. Eu acho até por a criança não ter a noção do tamanho que é aquilo ali, né? E tanto que ele Ainda olhou não pra tem. mim e disse assim, ó, compra outro. Sim. Ainda não tem a noção, mas já tem a noção porque sabe que precisa contar. Então, e tá testando. então que tem ele uma troca de responsabilidade, porque a conduta da gente mostra para a criança o que vem pela frente. E eles estão sempre prestando atenção na gente. Nós somos Então, o espelho deles, né? Até um pra certo começar. ponto, né? Pra começar. Para começar, sim, essa é a referência que a gente pode dar para eles. Mas tu concorda que eles também nos mostram as competências que a gente... Opa, peraí, eu fui muito drástica, ou então eu não precisava ter feito esse estardalhaço, assim, porque afinal de contas,
Eu também já quebrei a estátua do meu pai. Eu colei o nariz daquele padrinho que estava ali e ele nem viu. Mas 10 dias depois eu fui lá e mostrei para o meu pai. Eu disse, pai, tu viu aqui o nariz desse papa aqui? Ele disse, sim. Eu disse, pois eu deixei cair limpando, pai. Eu estava limpando, tirando a poeira para deixar o teu escritório mais bonito. E ele caiu no chão e quebrou. E eu imediatamente busquei a tua cola e colei. O que tu acha? Ficou bom? Olha que perspicaz, né? Eu tinha que contar para ele, porque um dia ele ia ver e ia ficar 10 pessoas, porque eu sou de uma família muito grande. Então, quem é que ia levar a culpa sobre aquilo? Alguém ia levar, porque ele ia ficar chateado. E eu disse, olha, eu não tenho outra alternativa a te dizer. Eu estava limpando teu chaque, estava tirando pó, deixei cair no chão, sim, e eu colei. Será que ajuda alguma coisa? Bota lá. É isso aí. E nunca não me xingou, não me bateu, não nada. Quem é que deu a lição em si? Fui eu. Porque eu vi o que eu fiz. Eu não escondi de mim. Eu criei uma alternativa, eu achei a melhor das alternativas. Talvez se eu tivesse perguntado como se cola isso aqui, pai, ele teria dito foi assim... na hora, né? Não precisa colar, é só tu juntar a clara de ovo e bota ali que ela vai colar naturalmente, porque era pedra-sabão. É um exemplo que eu tô dando, sabe? Mas eu botei cola tenaz e ficou. Eu ainda limpei a cola, assim, não aparecia nada do nariz daquele papa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por que não tem ninguém que acredite mais nos filhos do que as mães? Por que as mães acham seus filhos tão incríveis, tão capazes de fazer qualquer coisa na vida? Quando a mãe entende que ela é um indivíduo, que ela é um ser humano e que ela já passou uma série de questões individualmente, seja qualquer conhecimento que ela tenha adquirido na vida, entre colegas de faculdade, colegas do 1º, 2º ano, ou então ela ganhou um irmão e ela achou que ela era única. Tudo isso são aprendizados de vida. E nesses aprendizados há uma sequência de fatores que vão somando conhecimentos. Eles podem não ser todos definitivos, porque tu tem uma vida inteira para transformar conhecimentos em superação, ou em fixar conhecimentos bons. Olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Eu não vou querer passar adiante para alguém uma coisa que eu fiz e que não der certo, porque o outro vai se ralar. Então, quando ela tem essas vivências como pessoa e ela ganha um cargo de se tornar um líder, um chefe dentro da família, seja só a mãe solo, seja mãe com um esposo, ela tem uma competência que ela adquire. E, naturalmente, com o filho, ela faz um processo de autorreversão. Ah, mas eu já vivi isso, eu sei como é. Ele tem que ter a oportunidade dele. Ah, ele vai conseguir. Acreditar e confiar que algo vai dar certo é um passo para tu não ficar numa zona de conforto e tu ir adiante, fazer sem saber se vai dar certo. E por que não confiar num ser humano que pode ter uma alternativa ou ser uma semente mais evoluída que eu? Tem que ter alguma coisa nessa criatura de Deus, eu acredito nisso, tá? Porque eu estou o tempo todo falando em algo que eu não consigo imaginar, mas eu sinto. Eu não sei de onde vem, eu não sou sozinha, eu não fiz nada sozinha nessa terra. Sempre teve alguma coisa que me deu uma baliza. E essa baliza eu pensei assim, tá, eu consegui fazer essa baliza aqui. A próxima vez eu vou fazer assim. E eu vou conseguir, e dá certo. Nós somos muito poderosos, muito ricos, criativos. Por que o meu filho não vai ter algo mais além do que aquilo que eu pensei? E eu acredito que sim. E amanhã eu posso pensar diferente de novo e fazer um pouco mais adiante. Não é me reinventar. É que tem tanta riqueza ao nosso lado que por que teria que ser tudo como eu quero e como eu gosto? Então, para mim, os filhos são uma abertura para o caminho, acrescentar no caminho. Concordam? Então, eles têm potencial.
Concordo, mas eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu penso, assim, que é um ser que veio de mim, né? É um pedaço de mim. E eu acredito muito que Deus te dá o filho, né? Deus nos dá a vida e junto com aquilo ali vem aquela missão. Então é como se eu fosse a guarda-costa, a responsável por aquele ser, né? Além de ter um laço de amor muito grande, aquilo ali. Então, eu acho que é uma mistura de proteção com responsabilidade e do tipo assim, eu sou a pessoa que tenho que acreditar e confiar, porque se eu não acreditar, confiar nele, quem vai? Né? Que é o que a gente vê muitos casos, né, de o filho fazer coisas erradas e coisas bem erradas, né? No caso de matar, coisas assim. E a mãe tá sempre ali, né? A mãe tá ali, defende, né? Por mais que ela saiba que o filho fez errado, a mãe tá ali, ela não abandona nunca. Então, eu acho que é uma mistura de laço de amor com responsabilidade, com entender que Deus te deu aquele ser ali e que é a tua missão e a tua responsabilidade educar, criar, alimentar e ser o porto seguro, né? Ele tem que ter... A gente sempre tem alguém que a gente pode estender a mão, né? E normalmente são os nossos pais, né? Ou alguém que fique responsável. Então, eu acredito muito nisso, assim. E tu, Mari? Eu vejo a Manu, em certos aspectos, muito parecida comigo. E às vezes ela se sente... Sei lá, pode ser uma prova de matemática, tá? Porque foi o que aconteceu mais recente, assim. E também uma prova que ela teve que fazer pra ir pra Londres. Ela já tinha sido escolhida pra ir, mas tinha que fazer uma prova. E ela tava extremamente insegura em relação a isso. E eu falei, e agora? Né? Agora eu vou ter que... Eu também tô insegura, mas eu tenho que agir como mãe, né? De alguma forma, porque assim, ó, eu não quero que ela se magoe, eu não quero que ela crie uma expectativa e as coisas não aconteçam, eu não quero que ela sofra, né? A gente não quer que o nosso filho passe por isso, embora isso vai acontecer muitas vezes na vida. Eles vão quebrar a cara muitas e muitas vezes, né? Mas eu conversei com ela, eu disse assim, filha, tu quer que a mãe fique na escola durante o período que tu vai fazer a prova? Ela falou assim, eu quero. Aí cheguei na escola, fiquei a tarde inteira naquela escola, porque eram 5 horas de prova, assim. E aí, não saí de lá por nem 1 minuto sequer. E conversei com ela antes, dizendo que assim, ó, Manu, se tu não tivesse capacidade, tu não teria sido escolhida pra começar aí, né? Então, tu tem que acreditar no teu potencial. Tu é boa, tu sabe que tu vai fazer super bem essa prova, que tu tem que acreditar mais em ti, né? Tu te empenha bastante, a mãe sabe o quanto tu estuda, o quanto tu é uma guria boa. Enfim, eu fui tentando achar meios ali de fortalecer ela e que ela tivesse uma autoconfiança. E isso é muito difícil pra mim, porque por muito tempo da minha vida eu fui extremamente insegura. Eu tenho quase 34 anos e eu vou falar pra vocês que eu acho que faz uns 3 anos, depois que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a me sentir segura realmente. Mas eu acho que isso aí é justamente por isso. Por tu ter sido insegura e tu pensa assim, cara, minha filha não vai passar pelo mesmo sofrimento que eu... Exatamente, eu não quero que ela seja de assim, tentar fazer porque isso vai privar ela de aproveitar oportunidades. De tu melhorar, né? De tu ser melhor, tu fazer daquele ser melhor do que tu foi. Eu deixei muitas vezes de realizar sonhos que eu tinha profissionalmente, tá? Por medo, por ser insegura, por achar que eu não tinha competência suficiente pra fazer aquilo ali. E eu não quero que ela seja dessa forma, sabe? E a gente conhece o nosso filho como ninguém. A gente conhece os pontos fortes e os pontos fracos. A gente sabe qual é o momento que ele vai estar seguro, que ele vai estar inseguro. Então, hoje, claro, com a Manu, na idade que ela tá, eu falo isso em relação a provas do colégio, assim, né? Porque ela tem 13 anos, enfim. Então, eu sei justamente quando tem prova de tal matéria, eu sei que ela vai se embananar ali, que ela vai ficar mais insegura. Então, é um momento que eu tenho que entrar ali e dar aquela força. Por mais que eu não entenda, que eu seja péssima naquela matéria também, porque é matemática. Não é meu forte. Mas eu dou o meu melhor naquele momento ali, sabe? Eu tento não passar pra ela que eu também tenho essa insegurança, né? E fazer ela se tornar uma mulher confiante, que ela pode tudo e que ela vai conquistar o que ela quer. Eu acho que é isso. Qual é o maior medo que vocês têm em relação aos filhos? E a maior certeza?
em relação a filho, meu maior medo é que ela se decepcione em algum momento, como eu já tinha falado, assim, e eu não esteja perto. Tipo de decepção com pessoas, profissional? Com pessoas, profissional, assim, eu acho que, no geral, por isso que eu já falei aqui uma vez, que a única coisa que eu peço pra Deus é saúde, pra eu conseguir acompanhar minha filha por muitos e muitos anos, assim, sabe? Porque eu acho que ver ela se sentir... enfim, ver ela triste, ver ela decepcionada com alguma coisa, ou enfim. Eu acho que isso pra mim era vê-la sofrendo, sabe? Eu acho que isso pra mim é o meu maior medo. De acontecer alguma coisa com ela que eu não possa fazer nada. Sabe quando tu não pode fazer nada? E por mais Não tá no teu alcance, acho que esse é o maior medo, assim. E por mais que tu saiba que esse momento um dia vai acontecer, todo mundo se decepciona na vida, e é um momento de aprendizado, né? A gente já se decepcionou várias vezes na vida. Exatamente. E é um momento de aprendizado e de fortalecimento do ser humano, que provavelmente ela vai precisar passar. Claro que tu E quer uma tá outra ali pra... coisa, assim, que parece besteira, talvez, não sei, talvez as pessoas possam achar que é, não sei, mas pra mim, eu tenho muito medo dela ficar doente, sabe? E não estar ao meu alcance poder ajudar. Mas é que a doença é uma das coisas que, tipo assim, qualquer outra coisa, tu te transforma na supermãe e dá um jeito e de a gente consertar, sempre dá um né? jeito, até E porque... na hora da saúde, é onde, tipo assim... Cara, Fiquei gripado, tomei 15 remédios. A minha mãe chegou em casa, fez um chá e eu tô melhor. Pronto, é Sabe? isso aí. Não dá E pra podia entender. ter sido uma água Não dá pra servida entender. pela mãe. então, né? o Porque meu tem maior amor de medo mãe. mesmo é isso, a Manu ficar doente, eu não... E assim, eu não consegui, pessoa, como mãe, ajudar de alguma forma. E eu também adoecer e não conseguir estar com ela nos momentos que ela precisa, sabe? Sim. Então esse, com certeza, assim, é o medo maior que eu tenho. Vocês. Quer falar? Não. Hoje, eu posso dizer com segurança que eu não tenho nenhum medo. Mas talvez há 40 anos atrás eu tivesse incógnitas. E de 40 anos para cá, eu me dei conta que cada 3 segundos que eu me virei nos 30, vamos dizer assim, isso é um paradigma que a gente tem, né? Eu vou me virar nos 30 e eu consigo. A gente consegue sempre. Mas não é a importância da vitória, é a importância do que se passou para conseguir. Nunca, nunca, nunca eu entendi que alguma coisa me fizesse falta. Para eu poder alcançar uma palavra ou o meu silêncio para um filho, aquilo eu tinha que entender que era aquilo que precisava ser feito. E eu sei que tem coisas que eu nunca pude estar junto com os meus filhos, que eles fizeram por si e que deu certo. Mas é que eu cheguei até aqui para entender isso, né? Na hora que eu estava me virando nos 3 segundos, eu não sabia o que era. Se eu ficasse na minha zona de conforto, eu nunca ia saber o que era. Mas eu fui lá e fiz. Ou disse o não, eu disse o sim, ou eu fiquei quieta, ou eu não tenho resposta para isso, eu tive que dizer exatamente isso. Como é que nós vamos fazer agora? Esta situação, ela leva a novas possibilidades. Então, dá certo, viu? Dá certo. Mesmo a dúvida, dá certo. Porque não há nada certo. Mas se tu vê que tu chegou aonde tu chegou e tu tá conseguindo, é porque era aquilo ali que tu tinha. Se a vida te deu melões e tu queria morangos, aceita os melões. Porque tu vai chegar nos morangos. Ela me deu morangos. Eu quero distribuir entre todo mundo. Fica com os morangos. Alguém vai te ver e vai almejar ser como tu. Mas só tu sabe fazer aquele caminho, de sustentar aquilo. Então eu não tenho medos, porque eu enfrentei as situações. Tem outras, virão outras, novas, sempre haverá.
novos. Momentos em que tu vai dizer, eu não sei o que fazer. Ou eu não sei onde ela está, eu não sei como fazer. Fica naquele momento. Não tem um livro que vai te ensinar, não tem autoajuda que vai te ensinar. É tu contigo nesse momento e vai dar certo. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Sempre fui muito ansiosa. E a ansiedade é uma coisa que ela vem do futuro, né? Do que tu fica sempre... Então, faz, acho que uns 5 anos da minha vida que eu consegui controlar um pouco essa ansiedade. E eu parei de ficar pensando tanto no futuro e viver o hoje. Então, hoje eu tenho muito menos medos do que eu tinha antes. Porque eu não fico pensando, quando isso acontecer... Às vezes o Thiago fala pra mim assim, tu já pensou quando o Inácio começar a namorar? Eu não pensei, não vou pensar nisso agora. Isso vai ser lá na frente. Aos 27 anos. Nunca pensei. Aos 45. Então, isso é uma coisa que reduziu muito os meus medos. Mas uma coisa que é muito verdade é... Antes de eu ser mãe, eu não tinha medo de me aventurar, de fazer as coisas, sabe? Tem um projeto tal. Eu ia lá e fazia, porque, tipo assim, o máximo que ia acontecer era dar errado, né? Porque o meu pai me ensinou isso. O não tu já tem, né? Então, vai lá e tenta fazer acontecer. O não já tá ali, né? Sim. Mas depois que eu fui mãe, eu fiquei com medo de dar esses passos. Hoje eu penso muito mais, hoje eu analiso muito mais, porque hoje eu tenho uma criança que é minha responsabilidade, que depende de mim, né? E envolve as minhas decisões. Então, esse tipo de medo é um medo que surgiu depois de eu ser mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi muitos medos por parar de ficar vivendo só num futuro e ficar, quando isso acontecer e se acontecer, sabe? Então, hoje eu tento pensar assim, eu tenho que fazer o meu melhor hoje e viver o hoje para esses medos que possam surgir não virem a acontecer, né? Tu não sofre mais por antecipação. Não fico mais sofrendo por antecipação. Mas tu hoje tem receio de te colocar em situações onde talvez essas situações te deixem longe de quem Isso aí. depende de ti pra viver. Isso aí. E o medo, que nem tu falou, o nosso maior medo é acontecer qualquer coisa e tu não tá perto, tu não tá ali. Porque a gente acha que a gente né? E somos super mães que a gente vai resolver todos os problemas dos nossos filhos. Cara, como a gente conhece eles, né? Então, isso aí. Não, se eu tiver junto, isso não vai. Se eu tiver, não vai. Se eu tiver, não vai. E nem sempre é assim, né? E a vida não é assim. E eu nem sou da opinião de que a gente tem que super proteger os filhos e proteger de todo. Não, acho que quanto mais Ela só colocou uma AirTag na calça do meu filho, não, né? Tipo assim. Não levanta a informação. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ele foi pra um sítio. Foi o primeiro passeio dele na escola. Mas, adendo, tá? O Thiago, o pai dele nunca deixou ele fazer passeios na escola. Então, ele disse pra mim assim, por mim, o Inácio não vai. E aí entra o negócio. Eu podia muito bem entrar na opinião dele e pensar, o meu filho não vai. É o confortável. Só que aí, muito mais confortável. Só que aí eu pensei assim, E o desenvolvimento um dia do filho. ele vai ter que fazer um passeio sozinho. Exato. Um dia ele vai e a vivência que ele ia ter, o aprendizado dele ter. Então, é isso que eu digo. É tu pegar o teu medo e... A AirTag foi pro meu coração ficar um pouquinho mais calmo. Não, E meio que não adiantou nada, né? Se eu pudesse, eu colocava na pele pra sempre. Um chip, né? Um chip. Eu falei ainda pro prof, prof, eu coloquei uma AirTag no bolso dele, né? Mas era pro meu coração ficar mais quietinho, né? E a prof disse, Ari, não vai acontecer nada, ninguém vai roubar ele. E eu falei, eu sei, mas né? Vai que... Vai que, né? Tem uma AirTag. Então, assim, eu disse, é só pra eu saber se vocês já saíram de lá, se já estão vindo, né? Mas é sobre isso. É muito mais pra acalmar o meu coração e pra gente se acalmar do que pra eles em si. E eu acho que essa super proteção não é saudável pra criança. Eu vejo, assim, que adultos que foram super protegidos pelos pais não são adultos... não vou nem dizer bons, ou que as pessoas têm muito mais problema pelo fato da superproteção ter acontecido. Aí tu nunca sofreu, por exemplo, que a gente disse, proteger do sofrimento, e aí quando vem o teu primeiro sofrimento do tipo, primeiro amor,
Aí se apaixona pelo gurizinho lindo, o gurizinho não quer nem saber dela, vai ser o mundo acabou, né? E hoje a gente vê muitas coisas do tipo jovens, né, se matando. Eu tenho o caso de uma conhecida que a menina se matou com 14 anos de idade. Gente, qual Desilusão o motivo? amorosa? Não sei. Ah, tá. Não sei o que foi. Mas eu fiquei pensando muito naquilo. Porque depois que tu é mãe, tu toma a dor da outra mãe, né? Exatamente. Quando a mãe passa por aquela Claro. dor, tu te coloca no lugar. Tu E eu fiquei pensando, ganha uma o que possibilidade de abrir os teus conhecimentos Exatamente, com mais o que informações leva uma relevantes. menina linda, tá? Linda, que tinha uma vida que tu olhava e tu dizia assim, perfeita, tinha tudo, tá? Tinha tudo, condição. O que levou uma menina de 14 anos a cometer um suicídio? Com certeza foi algo muito superficial, né? Que talvez a mãe se culpe, do tipo, não percebi. Mas com certeza não era nada grave. E a gente se comove com a outra mãe e também, como a senhora falou, a gente já sente um alerta, quem sabe isso eu vou ter que tratar melhor, conversar melhor com a Manu Exatamente, sobre tal coisa, exatamente. né? E aí acontece uma coisa dessa e tu pensa, cara, aonde foi ali que aquela criança se perdeu, Exato. né? E não é uma culpa da mãe nem nada, mas teve alguma lacuna, alguma coisa ali que daí tu repensa. E eu sou dessa opinião. Eu acho que não tem que super proteger, eu acho que não... Por quê? Porque tu sofrendo e vivendo, tu vai aprendendo. Então, eu acredito que tem que ser desde o início. E é por isso que, muitas vezes, o Inácio chora na escola e me dói o coração. Cara, ele tem que passar por isso. Ele tem que entender que eu não vou estar sempre ali com ele. E daí né? É aquilo, tipo, eu vou sair do colinho da minha mãe pra ir do colo da professora. Por mais que ele ame a professora e os colegas. Então, é uma coisa de 1 minuto. Mas é isso aqui, ó. E isso aqui eu tô tentando praticar desde o início, porque eu acho que se eu prolongar isso aí lá pros 15 anos, vai ser muito Pra começar pior. lá, né? E mãe é tão... olha como é difícil, né? Porque a gente tem que saber exatamente a hora que a gente tem que deixar chorar e a hora que a gente tem que pegar e acolher, né? Viu? É uma balança ali que tu tem que estar toda hora... Não é fácil. Gente, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu tenho aqui uma pergunta secreta para todas responderem, que eu vou fazer. Se alguém não escutar, me avisa. Existe alguma coisa na vida que vocês não fariam pelos seus filhos? Existe. Muitas. Quer saber que coisa Claro, é essa? né? São inúmeras. Fala uma aí, Ari. Eu acho assim, Eu jurava que essa resposta seria não, tá? Eu jurava. Hoje eu guio a minha vida, né? Baseada nos princípios que Deus ensinou, tá? E eu ensino e quero ensinar o meu filho isso. Então, valores e princípios, eu jamais vou lesar eles por um filho. Porque que ensinamento que eu vou dar pra ele, por exemplo... Mamãe, vai ali e rouba tal coisa pra mim. Não. Independente do motivo, tá? Mesmo assim, estamos passando fome, vai ali e rouba no mercado. Não. Tá? Pra mim, essas coisas são... Eu estou ensinando e faz parte, né, do meu caráter, dos meus valores e princípios que o meu pai e a minha mãe ensinaram. Então, tem muitas coisas que eu não faria pelo meu filho. Né? É óbvio que a gente morreria por um filho, mas o morreria não é morrer no sentido de eu vou matar, Ser roubar, permissiva. e vou fazer coisas que eu não acho certa por um filho. A gente faria tudo por um filho, mas esse tudo tem muita coisa que envolve esse tudo, né? Eu jamais passaria por princípios e valores por um filho e por qualquer pessoa. Sim. Né? Eu digo, Sim, amor... você não passaria por um filho por qualquer outra pessoa. Exatamente, porque eu sou assim, eu mantenho meus princípios e valores, né? E eu quero ensinar isso a ele. Então, às vezes, vai ser muita dor tu dizer pro teu filho não pra alguma coisa, né? Mas é ali que vai estar o grande ensinamento e tu mostrar pra ele o que é certo e o que é errado. Que é o que eu falei, que eu acredito que seja a nossa grande missão como mãe. Né? É tu orientar essa criança, é tu dizer, dar direcionamento, proteger, mas tudo dentro de respeitar princípios e valores. E
uma coisa que hoje eu vejo muito, assim, que meu pai e minha mãe me ensinaram muitas coisas, mesmo sem ter grande conhecimento da Bíblia. E hoje que eu estudo mais sobre Deus e eu entendo, tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram é o que Deus fala, né? O que Jesus deixou escrito, que era pra fazer. Impressionante. E às vezes, assim, ó, eu falo pro Thiago assim, meu pai falava e ensinou isso. E o meu pai não era uma pessoa conhecedora, assim, né? Que estudava a palavra. Ele tinha fé, mas aquilo ali era... Ele sabia que era certo. E ele seguia exatamente aquilo ali. Então, hoje, eu sigo exatamente os princípios e valores que os meus pais me ensinaram. E assim como eu vou fazer com o Inácio e com os próximos filhos, da mesma forma, né? Não faria tudo, não. Eu concordo contigo, Ari. E só pra complementar, muitas vezes a gente se culpa por dizer um não, né? Ou por não ter condições X de dar tal coisa que ele quer muito. E aí a gente vê... E eu não tô julgando pais que fazem isso, tá? Mas se eu não tenho condições, eu também não vou me atolar, digamos assim, em dívidas, digamos, pra dar aquilo que meu filho tá querendo porque ele quer aquilo ali. Não, e às vezes tu tem condições, mas tu não sabe é o momento. que aquilo... Não é o momento Não é o momento. ali, né? Vamos dar exemplo de um iPhone. Exatamente. Né? Tipo assim, hoje a modinha, a tua deve estar na idade que ela quer o último iPhone. Qual a necessidade? Eu vejo pais que têm um telefone bem inferior, aí dá para um adolescente o iPhone 15, 16, nem sei que número já tá o iPhone, né? Mas assim, é uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Total, Quem precisa do telefone para trabalhar é tu, né? Exatamente. Então assim, ó, eu já vi criança, eu quero um iPhone. Como assim um iPhone? Sabe? Tu pode ter um telefone, se, né, dentro da idade e os pais acharem, mas a criança impor isso. Até rolou um vídeo na internet onde a guria se jogava no chão e batia na mãe. Gente, olha, eu não sou a favor de bater, mas eu acho que nesse caso, bater seria a solução. Eu apanhei poucas vezes do meu pai, mas as poucas vezes que eu apanhei, por mais que eu achava que eu estava apanhando injustamente, com certeza tinha um grande aprendizado por trás daquilo ali. Então, às vezes, tu ser mais rígido e rigoroso é o que vai fazer tu mudar a vida do teu filho. Agora, não tem como tu fazer um malabarismo na tua vida pra tentar proporcionar algo que teu filho queira por um capricho ou por alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu acho que realmente essa questão de seguir os teus valores e princípios, não passar por cima deles, é uma das coisas que eu jamais faria. Porque que exemplo eu vou estar dando pra ele, pra ela, né? Então, eu acho que... É difícil responder essa pergunta, né? Mas ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem tanta imposição, né? Tanta imposição, né? Talvez a senhora não tenha vivido tanto, eu tô vivendo uma fase, tu vai viver outra completamente diferente daqui a 10 anos. Né? Exatamente. Mas hoje eu até vejo isso, né? Às vezes eu posto coisas, assim, e por eu ter uma educação mais rígida, assim, eu tenho muitas críticas, né? De mães, de psicólogas, de tudo, assim, né? Tipo assim, ai, coitadinho. Que a nossa criação foi diferente, né? A nossa criação ai, não faz assim pra ele não chorar. Não, a vida não é isso. O Inácio, ele já entendeu que se ele chorar, ele consegue mais fácil as coisas. Sim. Então, agora é a hora de eu mostrar pra ele que não é com choro que ele vai conseguir. Vai doer em mim? Muito. Mas é o certo a se fazer. Essa questão da missão, já que a temática é mãe, né? Ela eu acho que ela é a fundamental. No momento em que eu sou sozinha, que eu sou por mim, eu tenho certeza que eu teria optado determinados caminhos, outros caminhos, ou eu incrementaria outros valores, outras práticas na minha vida que eu não trouxe junto, porque no momento em que a vida me elege como mãe, parece que vem uma essência que diz assim, olha, desta forma, e a tua missão compete determinada questão. Eu me congratulo contigo também, sou super espiritualizada nesse quesito. Eu nunca achei que seria eu a demandar uma informação como mãe para os filhos, mas algo que me inspira sempre, né? Aliás, o meu GPS sempre foi a oração, eu não tinha
como controlar nem nada os caminhos de vocês. E existia um GPS, sim, que era a confiança. E oração de mãe tem muito mais poder. Voltando ao início da conversa, né? A confiança, a palavra, ela tem que valer. E nesse senso, os valores que eu trouxe e que eu devo muito a toda a minha família. Então, eu quero agradecer aqui primeiramente a minha família, porque quando eu fui ser mãe, eu mudei o núcleo da minha célula. Eu saí de uma célula matriz e eu criei a minha, e eu espero que eu tenha correspondido em muitos aspectos aquilo que eu aprendi, mas com certeza eu transformei algumas coisas na minha visão, na minha forma de proliferar esses conhecimentos. Espero que eles tenham ido adiante através dos meus filhos, mas para isso eu precisei contar com uma inspiração, com uma oração, acreditar em algo mais, e eu não tenho mais que acreditar. Isso dá certo, isso deu certo. Então, de novo, eu vou dizer assim, eu confio muito em vocês. Só que não é só em vocês, é nos colegas de vocês, nos potenciais profissionais, em todas as pessoas que envolvem vocês, no caminho de vocês. Para elas, eu desejo a mesma confiança que eu tenho em vocês. Então, eu acredito que eu sou uma promulgadora de bem-estar no ambiente em que eu vivo. E eu sempre estou desejando, não só para vocês, mas que isso se replique em todos os ambientes onde vocês forem, porque profissionalmente eu entendo que um filho crescido, ele deva ao ambiente aquilo mesmo que ele recebeu em alguma instância. Então eu acredito nisso, nessa confiança, e para mim é positivo. Dito tudo isso, eu acabo de ressignificar o meu entendimento sobre amor de mãe. Eu entendia que era o amor mais puro, e agora eu entendo que é o amor mais puro e justo do mundo. Não tenho outras palavras a não ser essas. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Agradecer demais todos os ensinamentos que eu sempre tenho, né? Com a Mari, com a Ari, principalmente com a minha mãe, há 40 anos já aprendendo. Quero deixar vocês à vontade para fazer os encerramentos de vocês. Deixem os seus arrobas também, a galera que quiser seguir vocês e aprender a ser mãe. César, obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz em poder novamente estar aqui contigo, ainda mais um episódio tão especial quanto esse, né? Dizer que eu aprendi muito com as duas mães maravilhosas aqui, foi uma aula para mim também, né? E em deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães, não sei quando vai ao ar, mas já fico um super feliz Dia das Mães para todo mundo. E o meu arroba é Mari Moraes K. Super fácil. Obrigada pelo convite, tá? Te confesso que eu fiquei bem emocionada, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Muitos anos eu acreditei que esse sonho não se realizaria. Tenho muitos sobrinhos, a minha família é bem grande, eu me realizei de diversas formas, né? Hoje eu entendo que eu ser a mãe que eu sou hoje pro Inácio foi porque eu também passei por muitas experiências, né? Com crianças e com a minha família. E por muitas vezes, acredito que assim como eu, todas as mães já se sentiram uma péssima mãe, ou a pior mãe do mundo. E aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, será que eu tenho capacidade para ir falar sobre ser mãe? Às vezes eu me sinto uma péssima mãe, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Aprendi muito, né? Prazer te conhecer, aprendi muito. Muito com a senhora também, né? Às vezes a gente tem aquela coisa de só a pessoa mais velha ter o entendimento, e não, né? A gente aprende com quem é mais novo também. Mas com certeza ser mãe é o maior desafio da minha vida, né? E tem sido e será. E a gente conseguir ser inspiração para outras mulheres é muito gratificante. Eu sempre falo para quem me fala que não quer ter filho, e eu sempre falo a frase assim, ó: toda mulher
merece ser mãe ao menos uma vez. Porque é uma experiência única, difícil, desafiadora, mas muito gratificante. Verdade. Que a hora que tu olha para aquele serzinho ali deitado, dormindo, que depende de ti, qualquer cansaço vai embora, né? Qualquer coisa desaparece. Ontem teve Dia das Mães na escola e a coordenadora contou a história da mãe Flamingo. Que quando ela vira mãe, aquele rosa vai saindo. E ela vai ficando muito mais clarinha, porque a energia de ser mãe, né? Usa muita energia e a cor vai ficando fraca, né? E aí ela falou assim, e aqui eu vejo mães muito cor-de-rosas, que ninguém tava fraca por ser mãe. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é assim que todas as mães são. Parece que quando tu tem um filho, parece que por mais que tudo seja pior, mais difícil, mas vem uma força, né? Algo inexplicável que Deus dá pra gente, eu acho, e é isso aí. E assim, só pra complementar, hoje eu vejo que todas as minhas atividades do dia, por exemplo, ou da minha vida, da minha rotina, são pensando na Manu, de alguma forma. Indiretamente. Exatamente, seja pra praticar um esporte, porque é saúde, alimentação, porque eu preciso estar bem, eu preciso, né, ter força, ter saúde pra acompanhar ela por anos aí. E aí, tu me lembrou de uma coisa que ela joga beach tênis, só que ela ficava meio frustrada de competir, tinha um pouco de medo e tal. E eu tinha muito mais medo ainda. Eu conheci o César no futevôlei, né? E que é um esporte extremamente difícil. Cara, eu me inscrevi num torneio pra eu competir, pra ela ver que tu tinha essa coisa. Que ela não precisava ter medo, sabe? Foi um horror, tá? Eu ganhei um jogo só, mas tá tudo bem. Mas eu queria que ela visse, minha mãe tá indo, por que eu não vou também, né? E então, são várias coisinhas que a gente vai fazendo e quando a gente foca no trabalho, olha só, agora a mãe tem que trabalhar porque, né, é importante hoje, um sábado, por exemplo, que eu trabalho, é importante por isso, isso, isso. Então, eu também já tô ensinando algumas coisas pra ela, né? Então, cada atividadezinha, cada ação da nossa rotina, né, acho que reflete muito também pro nosso filho. Verdade. Queria agradecer poder ter compartilhado esse evento aqui com vocês, porque escutar vocês me fez lembrar de mim, na idade de cada uma vocês está vivendo, né? Desejar um excelente futuro para vocês e que tá tudo certo aí, tá tudo muito bacana. E sim, todas as ideias são muito verdadeiras. E eu sei que elas virão muito mais, outras novas virão. Dizer que isso, para mim, assim, não tem comparação ter sido mãe com qualquer coisa que eu possa deixar de ter feito na minha vida. E, inclusive, que agora, no formato de mãe que eu estou sendo, que é uma pessoa mais madura e mais independente, que os filhos não dependem de mim, eu possa estar abrindo agora espaço para aquela pessoa executiva, aquela profissional executiva. Então, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Já tem o RS Marmitas, @RS Marmitas. E quem quiser me encontrar, me espiar, ver a minha família lá no @Camerini Rita também vai me encontrar por lá. Tá bom? Gente, Mentes em Ação tá no Instagram como @mentes.emação. Eu sou @cesar.camerini também no Instagram. Esse episódio tá no Spotify também. Quem quiser escutar, não puder assistir no YouTube, mas quem quiser escutar no Spotify, vai poder escutar. Quero agradecer todas vocês por terem vindo aqui. Saibam que eu acho vocês mães incríveis. Saibam que eu entendo que cada filho sempre vai dizer a minha mãe é a melhor mãe do mundo. E eu acho incrível que entre vocês todas saibam e todas sabem que vocês são as melhores mães do mundo para os seus filhos, para quem importa, não há concorrência, não há nada nesse sentido. Temos uma outra melhor mãe do mundo ali nos gravando hoje, que é a Annelise também. E eu queria agradecer muito vocês, novamente pedir para vocês se inscreverem no botãozinho aqui de baixo do canal. E obrigado. O Mentes em Ação encerra mais um episódio e vamos rumo ao 80º episódio. É assim que se chama?
Não. 80º episódio de Monetização na terceira temporada. Até a próxima.